Então que nessa noite, usa teu filho, Senhor, e abre o nosso entendimento e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Receba o servo do Senhor com palmas. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Melhor. Igreja, abre sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, no versículo 9. É dia de muita alegria. É dia de festa. Esse tema que coçou o coração do nosso líder, Paulo Júnior, diácono da nossa casa. 2ª carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 9, vai dizer assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Igreja, no dia de hoje, que se cumpre. Glória a Deus. E essa profecia aconteceu aqui nessa igreja. Da mesma forma que a Tina usou a vida dela para abençoar meu amigo Douglas, uma profeta de Deus, uma das minhas primeiras vezes aqui na igreja, eu ainda nem sonhava em batizar. Nem esperava. Estava ali no canto, igual ele. Igual ele. E ela veio, e pegou na minha mão e me deu o microfone. Você é pregador, você vai pregar a palavra. Você vai subir naquele palco e vai ser extraordinário. Deus vai falar com você tremendamente, vai falar com a igreja. Primeiramente eu falei, amém. Não entendo, não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu pratico. Hoje eu estou vendo que as palavras que ela trouxe para mim se cumpriu. Hoje eu tenho autoridade de falar que a palavra vai mudar na sua vida, Douglas. Porque para ter autoridade para falar uma coisa assim é quem você conhece. E Deus conhece seu coração. Quando a gente está no caminho com Deus, a gente, antes de se converter e conhecer a Deus, Ele usa pessoas para te trazer. Quem me trouxe foi através da minha esposa. Eu cheguei até o altar restaurado. Ela que proveu na minha vida, ela que me mostrou o caminho, ela que falou, vamos conosco, vamos comigo, me dê força, porque só Deus pode mudar a nossa história. Eu agradeço muito a minha esposa. Sou casado, dou glória. Glória a Deus. Glória. Eu creio. E isso me alegra muito. Tenho a agradecer a muitas pessoas aqui. Muitas. Mas vamos para a Bíblia? O que Deus guardou para mim hoje é algo diferente. Eu falei, eu anotei tudo aqui, eu não sei nem se eu vou usar. Eu vou ler quando faltar aula, mas vamos lá. Paulo é um rapaz que o que ele passou, eu acho que ninguém aqui quer passar. O que ele fez antes de se converter é algo que não sei explicar, porque eu nem sinto, nem sei nem de onde vem. Mas depois que ele se converteu, que ele viu algo diferente na palavra de Deus,
ele foi um homem edificado, ele mudou vidas, ele mudou histórias. A história de Paulo nesse versículo, na carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, vai falar que há 14 anos, Paulo, glória a Deus, há 14 anos atrás, Paulo conheceu um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi até o terceiro céu. Mas quando Paulo fala que há 14 anos atrás ele conheceu alguém que foi ao terceiro céu, que ele viu coisas diferentes, ele fala não dele, ele fala na terceira pessoa, como se não fosse ele fala como se fosse um alguém que eu não conheço, que eu desconheço. Foi alguém que foi lá há 14 anos atrás. Eu não sei onde está mais essa pessoa. Ele só teve, ele viu. É algo diferente. É algo que você olha, você vê que o que Deus revelou para Paulo foi algo diferente. Mas não foi nos dias de hoje. Quando ele escreveu isso foi há 14 anos atrás. Quando a gente entra na igreja e é convertido, a gente não lembra mais do nosso passado, porque Deus, ele anula tudo que você já fez de ruim. Mas quando Paulo, ele obedeceu o que Deus tinha trago a ele fez assim: eu creio, Deus, na tua palavra, eu vou cumprir tudo aquilo que você trouxe. Mas quando é na nossa vida, a gente tem que esquecer que o que a gente fazia no mundo não é bom para a igreja. O que a gente fazia lá fora não é bom aqui dentro da igreja. Mas Paulo, ele não conseguia se vangloriar com as coisas que Deus dava para ele. Porque se ele se soberbecesse com as coisas que Deus dava para ele ficava de um modo que não agradava. Em meio à verdade, não convém me gloriar nas passagens que Paulo e as visões e revelações que o Senhor entregou a ele. Foi algo diferente. O que a Bíblia fala sobre as revelações de Paulo? As revelações de Paulo acontecem quando Deus se comunica com seu filho. Esse tipo de orientação vem por vários meios, de acordo com as necessidades e a sua situação das pessoas, das suas famílias e da igreja como um todo. Quando o Senhor revela a sua vontade à igreja por meio do seu intermédio, do seu profeta, quando traz revelações inimagináveis, a gente fica de um modo que não sabe como se conter, como falar, como dizer. Porque quando as revelações vêm, Paulo fala que ele não sabe se foi no corpo ou se fora do corpo. Quando vem as revelações para Paulo, ele não sabe se ele estava dormindo, se ele estava caminhando. Ele só sente que ele não estava ali mais. Ele sente seu espírito elevar. Glória a Deus. Ele sobe até o terceiro céu, mas ele não sabe dizer o que ele vê e nem o que ele ouve. Meu Deus. Porque aquilo que está escrito, que quando você sobe ao terceiro céu, o que você possa ver é o paraíso. Mas quando ele sobe ao terceiro céu, ele não sobe no céu dos pássaros, ele não sobe nas nuvens, ele não sobe no espaço, ele vai subindo mais. Quando ele sobe tanto, ele chega no paraíso. E quando ele chega no paraíso, é algo tremendo, que só um homem que não soube dizer se foi no corpo ou se fora do corpo. E quando ele ouviu e viu aquelas coisas, ele não sabia descrever. Então, quando Deus revela algo para você, a primeira coisa que você quer fazer é contar. Você quer sair com o seu primeiro amigo e contar. Mas tem coisas que a gente não devemos contar. Tem coisas que a gente tem que guardar no nosso coração, orar a Deus, dobrar o joelho e falar para Ele: Deus, esse sonho, essa revelação que você me deu é verdade? O que eu faço com isso? Qual é a forma que eu levo? O que eu faço? É bem verdade que quando o Paulo teve essas revelações, foi algo diferente na vida dele. Porque sabemos que é certeza que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Que ali é o lugar onde habita Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.
os salvos. Quem não quer estar do lado de Deus? Quem não quer estar na glória? Quem não quer estar com Ele? Ali é algo tremendo, que só quem passou por isso, por essas experiências, sabe o que é bom na sua vida. Então, quando Paulo foi ao terceiro céu e começou a profetizar, fazer as revelações, ir onde Deus mandava ele ir, começaram a surgir pessoas lá em Corinto falando que ele não era o apóstolo. Muitas das vezes a gente vai para os lugares, vai para o serviço e fala: mas você está fazendo aquilo aqui? Você não sabe fazer nada. Meu Deus. Você está fazendo o que aqui? Quem te chamou? Então a gente não tem que ficar bravo, retrucar. Se você sabe do que você foi chamado para fazer, faça. Faça o melhor, entregue o melhor, seja da melhor forma. Deus sabe, Deus trabalha na sua vida, Deus sabe tudo aquilo que você já tem sonhado, tudo aquilo que você já tem pedido. Nas escrituras, a palavra, quando vem ao céu, ao paraíso, utilizadas de vários modos. Primeiramente, ela designa um lugar de paz e felicidade. No mundo espiritual pós-mortal, reservado para aqueles que foram batizados e que se mantiverem fiéis. Quando você está no seu emprego e você é um filho de Deus, a primeira calúnia quando vem, você sabe discernir que aquilo ali é o inimigo querendo usar alguém para poder te atingir. Se você não está na fiação, a primeira coisa quando fala na sua vida, você já quer retrucar, você já quer brigar, você já quer bater. Mas Paulo, quando a primeira perseguição vinha, Paulo ele não ficava ali para dar a cara a tapa. Quando ele vê o inimigo, ele sai. Deixa o inimigo lá. Eu não quero presença com ele. Então, nas nossas vidas, pense assim: quando o inimigo aparecer, fuja da aparência dele. Não dê autoridade para ele. Não deixa ele crescer na sua vida. Não dê legalidade. Quando o pecado aparece, qual é a primeira coisa que você faz? Você dá abertura? Você deixa? Dá as costas, saia do local onde você sabe que o pecado habita. Porque Deus não habita onde está o pecado. Deus não habita. E quando essas revelações vêm a Paulo, ele fala: eu vou lá onde Deus está mandando. Vou chegar lá, vou fazer, vai acontecer, vai ser extraordinário. Glória a Deus. E Paulo, ele é uma pessoa que quando ele fazia a obra para Deus e ele fosse se vangloriar, ele se sentia quebrado, triste. Por que ele se sentia triste? Porque você não pode se vangloriar com tudo que Deus te entrega, porque não é você que está fazendo, é Deus que está mandando você fazer. Não se vanglorie das coisas que Deus te dá, porque tudo que está aqui é dele. A nossa vida, o fôlego de vida que tem aqui, tem aí. Então deixa Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer. Só tenha um discernimento e um entendimento, mas que para tudo isso aconteça, você tem que ser fiel. Meu Deus. Você tem que estar ali na brecha. Quando a brecha aparecer e Deus falar contigo, vá, escuta Ele. De tal coisa, não vou me gloriar, não porém nas minhas fraquezas, mesmo sendo salvo nas minhas fraquezas. Se quiser gloriar-me, serei nécio, porque direi a verdade. Porém deixo isso para que ninguém pense de mim mais do que eu mesmo penso de mim. Porque quando eu penso que eu posso fazer, eu já não posso. Mas quando eu penso que Deus faz, já acontece. Muitas das coisas que eu penso, eu não quero fazer, porque Deus, eu posso? Deus, eu quero? Qual é a sua vontade? Quando você ganha algo, você faz o quê? Você já vai dar? Ou você, Deus, eu posso? Porque quando você quer comprar algo, você, Deus, eu posso? Você não, você já vai e compra. Mas é a permissão? Muitas das vezes a gente é usado na vida de alguém para entregar algo que Deus mandou. Mas se você não vigiar, a pessoa que está te entregando, o inimigo também usa. Às vezes não é porque ele quer, é porque o inimigo vai te entregar algo que você não orou, você não pediu, você não sabe de onde vem. Será que é de amigo? Será que é confiável? Lá em Filipenses, no seu capítulo 2, nos ensina: aos olhos de Deus, todos somos iguais, e na comunhão entre os irmãos, eu preciso considerar outros mais importantes do que eu. Ser humilde não é inferior à atitude
algum que é salvo da graça de Cristo. A humildade que Paulo tem é extraordinária. Porque se algum irmão levantar contra mim daí para cá me acusando, a minha vontade é de devolver a acusação que ele me deu. Mas Paulo não, ele fica calmo, ele abaixa a cabeça, eu não quero, ele sai de cena. Não é para mim isso, eu devolver aquilo que o irmão me deu. Não devolvo. Por que eu não devolvo? Porque quando Deus usou a minha vida, ele falou: você tem que ser imitador de Cristo. Seja a minha imagem e semelhança, entregue aquilo que eu te dou. Se você está na palavra, se você ouve a palavra, se você permanece na palavra, você é filho. Aquele que não permanece, aquele que não ouve, aquele que está em casa e fala que está ouvindo, esse não é filho, esse não é digno de ser chamado de filho. Meu Deus. Então, pense nessas palavras, porque quando Paulo queria se engrandecer com as revelações que Deus entregava para ele sentia uma punhalada. Quando ele queria se engrandecer com as revelações que Deus entregava para ele, eles levavam da palavra. E é interessante as palavras que Deus dava em Paulo, que Paulo, ele não podia se ensoberbecer com as revelações. Ele tinha que se crescer é nas fraquezas. Por que nas fraquezas? Paulo foi uma pessoa que antes de ele ser chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo. E quando Saulo era do mundo, ele perseguia o Cristo. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Se Saulo perseguia Cristo, ele perseguia vocês. Se ele perseguia vocês, ele não queria coisa boa, ele queria te matar, ele queria te derrotar, ele queria fazer tudo que era errado quando na sua vida. E numa viagem de Paulo, Deus trouxe uma luz muito forte na cara dele. E ele caiu cego. E ele não entendeu o que aconteceu. Naquele meio termo, quando ele caiu cego, veio uma voz bradando na vida dele e falou: Paulo, por que me persegue, Paulo? Ele fala: quem fala? Senhor, o que você me diz? Quando eu li essa passagem e ele já falava Senhor, ele já sabia quem era? Porque não tem como você cair cego e você ouvir alguém falar: Paulo, por que me persegue? Ele fala Senhor. É algo que ele já conhecia. Porque a palavra do Senhor fala que Deus, ele te conhece desde o seu ventre. Aonde quer que você vá, Deus vai bradar na sua vida. Ele vai fazer a diferença. Então, se quando Paulo caiu lá cego, ele não entendeu mais nada. Por que ele não entendeu mais nada? Porque é mais fácil você ficar cego e não enxergar nada do que está na sua frente, mas Deus ser o controle, Deus falar com você, Ele falar por onde você tem que ir, é mais fácil. Mas Paulo não entendia. Paulo não soube o que fazer. Paulo foi levado a uma casa e veio um servo de Deus chamado Ananias. E Deus falou: vai lá e fale com Paulo. Ananias sabia do passado de Paulo. Ananias falou a Deus: você tem certeza? Deus falou: sim, eu tenho certeza. E Ananias vai e fala. Quando Ananias chega, o poder de Ananias era tão grande que quando ele orou, caiu como se fossem escamas de peixe dos olhos de Paulo. E ali, naquele breve momento, Saulo se tornou Paulo, porque Deus o batizou com o Espírito Santo ali, naquela hora. E ali, quando Ananias orou e Saulo se tornou Paulo, foi algo tremendo. Foi algo que é difícil explicar. A igreja de Corinto era uma igreja que era dispersa. Cada um ficava num canto. A igreja de Corinto, trazendo para os dias de hoje, é igual a igreja, é igual um corpo. Não adianta você ter um corpo que está fora. Não adianta eu arrancar meu braço, que eu não vou conseguir fazer o que esse faz com esse.
Então, a igreja de Corinto estava mais ou menos assim: um braço para lá, o outro para cá, a perna para lá, o coração para lá. Isso é divisão, e Deus não se agrada de divisão. Deus se agrada quando o corpo está junto, está unido, quando você consegue olhar para os seus pés, os pés conseguem andar, quando os dedos começam a mexer. É algo diferente quando você vê isso. Mas quando você vê que Deus está mudando a sua vida, é algo que você tem que acabar se entregando. Você tem que fechar seus olhos e falar: Deus, eu estou aqui, trata da minha vida, vá comigo. E quando Paulo estava no caminho das revelações e visões, foi posto um espinho na carne de Paulo. O que seria um espinho na carne? Muitas pessoas vão falar que é macumbaria, fizeram algo contrário na vida de Paulo. Quando uma pessoa está com dor de cabeça, é algo muito forte. Por quê? Você vê algo pontudo apontando, dói, machuca, entra no coração. Você fala: meu Deus, está machucando, está doendo. Toda vez que Paulo via uma revelação e ele queria crescer, vinha esse incômodo no seu peito. Esse incômodo no seu peito seria o quê? Um espinho na carne. Mas como assim um espinho na carne? O espinho na carne é para que não se soberbecesse com as grandezas das revelações que foi imposta no espinho em Paulo, o mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, a fim que ele não se exaltasse com as revelações que Deus tem dado para ele. Não é fácil, igreja, você está fazendo a obra de Deus e vem uma mensagem contrária: meu, você é ruim, você não presta, o que você está fazendo aí? É aquela hora que quando você sente isso, você fala: meu Deus, mas por que isso? É as perseguições? Só porque eu estou fazendo o seu querer, as perseguições vêm, as suas revelações que eu estou entregando vêm dessa forma. Eu me sinto fraco, Deus. Essas injúrias, essas calúnias, ela não para. Você no seu emprego, os amigos falando mal, reclamando de você, falando que você não presta, falando que tudo que você faz é ruim. Mas quando Deus quer te exaltar e você não consegue se vangloriar com as coisas que Deus tem dado, ou você quer falar: não, eu posso, vem esse espinho e dá no seu peito como se fosse uma facada, falando: você não pode se vangloriar com o que Deus tem te dado. Você não pode se vangloriar com o que Deus tem te dado. E quando você sente essas palavras no seu coração, você fala: Deus, mas por que você está falando isso, Pai? Eu não estou me vangloriando dessas coisas. Eu só me vanglorio das fraquezas, das calúnias que o pessoal fala de mim. Eu gosto quando eles reclamam, que ele fala, porque é aí que eu mais cresço, é aí que eu mais tenho vontade de fazer o que você está falando. Hoje a mensagem que eu estou te trazendo, igreja, é algo que você tem que parar e refletir. O que eu estou fazendo com as revelações, com o chamado, com o que Deus tem me falado? É algo que é de parar de se pensar. Muitas das vezes, com uma oportunidade, é algo que a gente tem que colocar no coração e entregar da melhor maneira. Mas às vezes Deus vai te colocar de um modo que você para e pensa: eu posso? Eu consigo? É desse jeito? É dessa forma? Será que o nervosismo vai tomar conta? Eu vou conseguir? Eu não sei. Você tem que fazer parte de algo que está dentro de Cristo. Cristo te colocou de um modo tremendo que você pode seguir. Então, igreja, quando Deus falar contigo, não pare, continua, dê legalidade a Deus fazer algo na sua vida. Muitas vezes, quando você está em casa sozinho e começa a orar a Bíblia, Deus traz revelações, Ele te mostra o que é para fazer, mas você tem que acreditar, você tem que trazer algo bom, você tem que confiar que a palavra de Deus que você está lendo vai ser algo que vai te profetizar a sua vida. Muitas das vezes, quando a gente lê, a gente não entende de primeira, mas quando você lê uma, você lê duas, você lê três, Deus revela para você as coisas que é para ser feita na sua vida. Quando Paulo começa a sentir essas espinhos na carne, ele ora 3 vezes ao Senhor.
ele fala, Senhor, tá doendo. E Deus responde, eu não vou tirar a sua dor. E ele ora pela segunda vez, Senhor, tá doendo demais, tire, arranque. Tá doendo, Senhor. Ele fala, eu não vou tirar. E ele ora pela terceira vez, Senhor, tá doendo, arranque. Ele vai falar bem assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, ele se multiplica, é na minha presença, é na minha graça. Então toda vez que você se sentir fraco, olha, Senhor, Ele vai te responder. Ele respondeu Paulo de uma tal maneira que para você ter essa unção que Paulo tinha, que ele perguntar e Deus responder, é só algo que você tem que orar muito, jejuar muito. Porque muitas das vezes a gente ora hoje, Deus não responde hoje. Você ora amanhã, Deus não responde amanhã. Quando Daniel orou pela primeira vez, a bênção foi liberada no primeiro dia. Mas se ele não orasse, se ele não jejuasse, a bênção só iria chegar depois de 21 dias. Então, quando você pedir algo a Deus, ore, jejue, pense na melhor oração, pense no melhor jejum. E quando você pedir a Deus, Ele vai te entregar, Ele vai usar tudo que está no céu para te entregar. Igreja, é algo que quando você ora, dobra seu joelho, Deus vem falar com você de um modo tremendo. Você fica assim, Senhor, mas por que essas injúrias, Senhor? Por que essas reclamações? E Deus fala, faz o meu querer. Por que, Senhor Deus, eu não consigo pagar minhas dívidas? Porque você não está fazendo o meu querer. Por que, Senhor Deus, eu não consigo aumentar o meu salário? Porque você não está fazendo o meu querer. Senhor, mas por que? Quando você aprender que Deus é quem manda, é quem faz, é quem escreve a sua vida, quando você ter a legalidade, você pegar uma folha dessa e falar, Senhor, a partir de hoje, eu não faço mais nada. Tome, faça conforme você quer. Comece a escrever a história da minha vida aí, que eu vou seguir aquilo que você quer. Se você começar a seguir aquilo que Deus está escrevendo, eu tenho certeza que vai ser algo diferente na sua vida. Vai ser algo tremendo. Vai ser algo assim que você não vai entender de onde está vindo. Vai ser algo tremendo que eu falo, Deus, tudo que está vivendo hoje na minha vida é algo que você colocou. É difícil receber oportunidades. É difícil. Quando você recebe, é porque você pediu. E no começo do ano, eu estava com a diaconisa Tina, ela fez um pedido para mim. Ela falou, Neno, a gente vai entrar no propósito de oração de 12 dias para 12 meses. E quando ela me falou aquilo, eu falei, eu aceito. É algo que vai ser confrontante, vai ser legal, eu aceito. Então, a cada dia, você orava por algo. E nesses 12 dias de oração, chegou no 12º dia, a gente subiu ao monte. Aí quando a gente subiu ao monte, a gente fez cartas, falando o que você queria a cada mês. Igreja, contar testemunho é bom, edifica. Mas quando o testemunho que você conta acontece com a naturalidade que você não imagina, é algo de Deus. Porque quando ela me chamou, eu falei, qual que seria o ápice meu na igreja com os irmãos? Eu coloquei, eu acho que o ápice meu para esse ano, para me desafiar, seria pregar. Mas eu não coloquei porque eu queria, eu falei que seria algo extraordinário. Por quê? É confrontante, você tem medo, você não sabe o que as pessoas vão pensar, e você coloca lá, Deus, eu quero fazer isso. Se for da tua vontade, você faça. E quando o Paulo Júnior fez o chamado, eu falei, meu Deus, você respondeu a minha oração. Se ele respondeu a minha, imagine de quem estava junto e quem escreveu. O ano não acabou ainda. Tem coisas que dá para acontecer.
Tem coisas que você pediu lá em janeiro que ainda até dia 31, até as meia-noite, pode acontecer. Eu não sei se você pensou algo como casa, como carro, como os bens materiais, mas eu pensei no meu espiritual, porque quando me perguntaram, foi algo que foi espontâneo. Vai ser bom? Eu não sei, igreja, mas eu falei, eu estou aqui, eu estou para aprender. É a primeira vez, mas pode ser a primeira vez de muitas. Pode ter mais vezes, pode ter mais experiência. Mas o que eu quero trazer para você é que quando Deus falar, vá, faça. Por que faça? Porque você não entrou aqui à toa. Deus te convidou. Deus trouxe você até aqui. E se você está aqui hoje, porque Deus te convidou, deixe Ele bradar na sua vida, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer algo que você não sabe o que vai acontecer. Hoje sou eu, mas amanhã pode ser você. Um dia que você estiver aqui, você vai fazer algo diferente. Eu sei que eu estou aqui hoje. Foi algo que Deus trouxe no meu coração. Eu posso ter me perdido nas palavras, sim, porque o nervoso te traz algo que você não sabe explicar. É algo que vem de dentro, assim, que Deus usa você de um modo que você não sabe para onde você pode ir. Igreja, quando Deus falar com você, escuta. Se você não entender, faça igual a minha esposa. Deus usa alguém, vem falar comigo. Mas se você for essa pessoa que você tem que ir lá falar com alguém, vá. Não fica com medo, porque você está na casa de Deus e se responsabiliza. Vai lá e faça. Vai lá e faz acontecer. Deus é tremendo. Se você sair daqui, for dentro da sua casa e profetizar que vai ser um ano bom, vai ser um ano de maravilha, não queira saber como é que está. Só profetiza que tudo vai acontecer. Igreja, é algo que quando a gente escreve, coloca no papel, queima, ora, entrega no Senhor, fala, Deus, faz tudo isso aqui para mim, a gente acaba esquecendo, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente esquece, mas Deus não esquece do seu sentido, Deus não esquece das suas orações, Deus não esquece do seu filho precisando de um carinho, de um abraço, de um consolo. Muitas das vezes a gente não sabe por onde ir, por onde passar, mas Deus sim, Ele sabe. Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida, porque eu levantei a mão. Depois que eu levantei a mão, eu não tive mais escolha. Tudo que Ele falou para mim, eu fui e fiz. É fácil? Não é. Uma vida com Deus não é fácil. Igreja, hoje, nesse ano, faz mais de 3 anos que eu não bebo. Eu era uma pessoa que bebia muito. Quem aqui me conhece sabe que seguir com Deus, quando você aceita Ele, Ele acaba tirando tudo que não presta da sua vida. Mas não é assim, de uma hora para outra. Igual meu pastor falou, é pouco a pouco. É pouco a pouco. Você quer ser filho? Permaneça na palavra, ouça a palavra e fique na palavra. Porque o difícil não é você chegar, o difícil é você permanecer. É verdade. O difícil não é você ser um bom gerente, o difícil é você permanecer sendo um bom gerente. O difícil não é você ser um bom pregador, o difícil é você permanecer pregando. O difícil não é você ser um bom tecladista, o bom é você permanecer ali naquele que Deus te colocou. Então não adianta você trazer algo falando, Deus, como que eu vou fazer? Permaneça e Ele vai entrar, Ele vai agir. Igreja, no dia de hoje, alguém quer aceitar essa situação que eu estou passando hoje? Eu pedi para Deus e Deus entregar. Igreja, se alguém sentir essa vontade, ergue a mão. Deus está chamando. Vem aqui até a frente para o nosso pastor orar por você, igreja. Eu sei que é algo que dá medo, porque, no dia de hoje, você vir aqui falar da palavra e trazer uma mensagem, às vezes não vai tocar todos, mas vai tocar um. Aquele um que tocar era aqueles dos 99 que ficou, Deus buscou e resgatou. Então, igreja, no dia de hoje, se tiver alguém querendo essa paixão, querendo aprender mais de Deus, erga a mão, assume essa responsabilidade. Eu não sei como está seu coração, é fechamento de campanha, está acabando o ano, a gente não sabe os livramentos que Deus tem dado na nossa vida. Se você está aqui hoje, Deus tem te chamado, aceite a Jesus. Esse é o princípio, esse é o começo. Com o tempo, Ele vai tirando tudo
com pressa.